Tirando o Birajara, que outro... Que a gente já teve uns outros dinossauro maneiro que a gente achou aqui. Tem o próprio Irritator, que estão tentando repatriar agora. Como é o nome? Que tá em Irritator. Irritator. Maneira, né? Que tá em Maneiro, isso daí. Irritator é maneiro. O cara fala Irritator pra mim, eu fico, caralho. Não mexe com ele não, irmão. Mas você sabe por que desse nome? Porque o cara que achou tava puto? Mais ou menos. Mas foi assim... quando você... Isso é um dos argumentos de por que eu defendo que fósseis não deveriam ser vendidos. Né? No máximo trocados entre instituições, mas não vendidos. Porque quando você coloca um valor financeiro no negócio, a galera tenta dar uma aumentada. Então, o que acontece? Você tinha esse comércio ilegal, que ainda existe lá no Nordeste, por causa dessas minas de calcário, que o pessoal pega para fazer laje, para fazer, enfim, construção, e acaba achando etc. dinossaurinho. E acham vários fósseis, vários e vários, porque lá são milhões de fósseis, não são nem milhares, são milhões e milhões de fósseis de tudo quanto é coisa, porque lá era um lago salgado, raso, e em que, sei lá, durante sei lá quantos milhares de anos foram morrendo bichos, e eles morriam num ambiente que tem pouco oxigênio, então eles foram preservados de uma maneira muito bonita, assim. Então é incrível o que tem lá. Alguns bichos, sei lá, se você tiver sorte, conseguir pegar tudo, é difícil de você coletar, mas tem uns que são do tamanho, sei lá, metade dessa mesa, que é até um pouco mais, assim, né? Tinha um no Museu de Geociências lá que foi descrito agora recentemente, que era um pterossauro super bonitão. E aí o que acontece? Quando você deixa esse comércio rolar solto, né, e ainda mais, né, que era por baixo dos panos também, etc., mas isso daí acontece também em lugares em que é legalizado, então não é desculpa. O que acontece? Os caras pegaram o crânio do bicho, e o crânio do bicho estava faltando a ponta do focinho. E aí, quem vendeu o fóssil, né, o atravessador, porque quem é hospedeiro lá? Os pedreiros são os coitados, entendeu? Eles ganham R$5, que legal esse fóssil, R$5, sabe? Toma aqui um cafezinho. Né? Agora, o atravessador, o cara que faz esse caminho para realmente levar para o navio, porque geralmente vai de navio para Europa, tal, não sei o quê, esse cara acaba dando uma embelezada no negócio para poder vender mais. Então o cara fez uns pedaços do material ali, do fóssil ali, para deixar ele mais completinho mais e tal, para impressionar. Só que assim, né, paleontólogos, eu repito isso em todos os vídeos, né? Paleontólogos não são burros, né? Porque tem gente que acha que a gente pega um pedacinho de osso e inventa coisa. Tem gente que acha que a gente tá, sei lá, brincando de casinha. Não é assim, não? Tem gente que acha que tiranossauro é vegano, enfim, essas coisas todas. Não é assim. Então, tem gente que acha que tiranossauro é vegano. Então, quer dizer, você tem gente que não entende como é que funciona a paleontologia. Óbvio, no que chegou... Os caras estão falando agora que tiranossauro tem pena. Então. Olha, tu acredita nesses caras? E que faz... Você acha? Não adianta. Fecha a boca. Manda beijinho. Não, que faz pogó se inventou. Tiranossauro. Não, e manda beijinho você também inventou, mas tudo bem. Você é contra o zoológico, também não espero mais nada. Não, mas enfim. Agora o que acontece? Quando você coloca a... Quando você foi ver lá o que aconteceu lá na Alemanha, né? Os caras que compraram esse material, que são... pelo menos um dos autores é um filho da puta e o diretor que estava nesse museu agora lá da Alemanha que estava esse material... Não, é o museu que estava o Birajara, é o outro filho da puta, mas que esse daí vai aposentar já. Mas, enfim, levaram o Irritator para lá, ele está em Stuttgart. E os caras foram olhar e eles perceberam, óbvio, o que estava mexido, né? Não precisa ser muito expert para perceber onde é que estavam os negócios ali. Né? Aí os caras foram lá e eles acharam que era um material muito mais completo quando eles compraram, né? E aí, quando eles viram, eles falaram, o material é só metade do que a gente achou que era. Eles ficaram irritadinhos. Aí virou Irritator. Quer dizer, não basta você ser um contrabandista de merda. Você tem que também ficar irritadinho, ficar putinho, com a mãozinha na cintura. Então, quer dizer, tipo, é foda, né? Ainda por Mas cima. Esse é outro material que estão querendo trazer. Ele era um espinosaurídeo. É um tipo de dinossauro carnívoro que sofreu adaptações para pesca. Então ele ficou com um focinho que nem de crocodilo, assim, né? Bem compridão. Com outras adaptações, assim, né? E ele tinha garras nas mãos muito compridas, uns dedão forte, assim. Mas não aquático. Era aquático. Aquático, assim, provavelmente ele vivia na orla de grandes corpos d'água e ficava pegando. O Spinosaurus, que é a espécie que deu origem ao grupo, né? Que deu o nome ao grupo, etc. O Spinosaurus, o pessoal calcula que possivelmente já era um bicho mais aquático que terrestre. Talvez fosse para a terra muito pouco. Ficasse mais nadando. Não é concordância isso. Não há concordância. Grande esse daí?
Grande. Não, o espinossauro era mais comprido que o T-Rex. O espinossauro acho que tinha uns 15 metros, uma coisa assim. Na água. Na Pô, água. só notícia ruim hoje. Né? Só notícia ruim. Vamos fechar zoológico e bicho grande na água. Fudeu. Agora, no caso do Irritátoro, ele não era tão grande e provavelmente nem tão especializado assim pra viver tanto na água assim. Mas devia viver na orla, assim, sabe? Colocar metade do corpo na água e pescava, assim, que nem hoje uma ave Vai falar faz. que isso não é inventado. Claro que é. A pergunta que eu te faço é isso: é antes ou depois da arca? Depende, a arca é um zoológico? Talvez. Pois é, vamos Olha, conversar. seja. Vamos falar sobre a viabilidade ética da Arca de Noé. Cara. Não, o que você tem que discutir é a viabilidade ética do que aconteceu com a família do Noé depois que a arca voltou, né? Que a humanidade inteira morreu. Tava ali o Noé, a esposa e o Cílio. E aí eles deram origem à humanidade inteira. É uma pira, né, cara? Cara. Tipo. Teu primo em algum grau aí, né? Não, Em algum grau nós estamos realmente é aí. uma população muito pequena. É uma população muito pequena ali que resolveu dar origem a todo mundo de novo. A pergunta é quem pegou quem ali. Não, eram 8 pessoas. Não tem muito pra onde essa não conta tem aí, muito né? onde correr. Pra dar origem. Tem que gerar mais pessoas pra se... Não. Então, esse é o ponto. Relevante. Mas da E arca vale deu- lembrar uma coisa. Não, aqui vale lembrar Por pra que a gente tá acrescentar. pirando que tem... Aqui vale lembrar uma coisa. Tá. A gente tem, obviamente, todos os seres humanos possuem... Bom, a gente tem isso com todos os seres vivos, né? Mas vamos colocar só na espécie humana. A gente tem um ancestral em comum mais recente que junta todo mundo. Então, de fato, eu, você, a gente é parente em algum ponto, Sim. em algum nível da coisa. Só que aí o pessoal acha que isso junta pra um casal. É. E não tem como. Não. Né? No caso, isso junta pra uma população muito grande que possivelmente tinha milhares de indivíduos e que a coisa foi misturando assim. Então, tipo, não é, as pessoas não têm muita noção de genealogia, né? E aí a lógica é a lógica do que elas foram ensinados, né? Adão e Eva e tal. Então, óbvio, é um casal. Eu falei, não é um casal. Em algum momento vai ter que ter geração espontânea de gente ali, porque senão não vai rolar, entendeu? O negócio não equilibra. Você precisa... Não é rápido o suficiente, simplesmente. Não, e não é só que não é rápido. É uma coisa meio complicada você não ter variabilidade genética. Você ter uma população que é clonal, Biologicamente é muito que é difícil. basicamente clonal, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, você É que precisa... Assim, então, quando a gente fala dessa questão de ancestrais em comum da espécie humana, de todas as espécies, né? Na verdade, a gente está pensando em populações. Que a gente nunca sabe qual foi o primeiro indivíduo. A gente sabe, do ponto de vista arqueológico e paleontológico, que o ancestral em comum mais recente da nossa espécie, o ancestral em comum mais recente de todos os humanos vivos hoje, já era da nossa espécie. A gente sabe disso porque a nossa espécie, a gente tem fósseis mais antigos do que da onde postula-se que seja o nosso ancestral comum mais recente. Mas aí a gente está falando de uma África que estava coalhada de gente, e aí o ancestral em comum mais recente nasceu ali. Né? Mas também é aquela coisa, não quer dizer que toda a humanidade descende só desse ancestral em comum, porque esse aqui é o grande ponto. Digamos que a gente tem Não era Gengis Khan? Não foi Gengis Khan? Não é Gengis Khan? ele é um dos comedores Isso, da história. é, os Ele comedores, é. Os genes dele estão aí. Você Então pode ter aí. certeza E que... talvez a gente tenha. Porque ele e os filhos dele passavam Isso, na Ásia e na Europa ali, Exato. deixando um filho pra tudo quanto é canto. Mas aqui aí tinha um monte de mulher, né? Não era igual Noé, que tinha, tipo, 4 mulheres e 4 homens. Tinha, Calma aí, quatro cara. mulheres, Esse papo, toda vez que a gente volta nele, ele fica super estranho. É isso né? aí. Por que será? Eu não consigo entender por que esse papo Por fica que estranho. será? Eu não entendo a lógica de ficar estranho. Tem outras coisas que você não pensou. Por exemplo, imagina o barco, certo? Barco cheio de bicho. E aí tem uns bichos tipo zebra lá dentro, não tem? Tem. Aí tem uns bichos tipo lesma lá dentro também. Tem que ter, né? Tem que ter. Aí o nível do mar baixou. Aham. Aí, beleza, baixou o nível do mar aqui. O barco chegou na terra. Mas daí tem zebra que tem que ir lá pro Brasil. Eu tô aqui no Oriente Brasil? Médio. Tem zebra. Não, tem zebra não. Tem lesma que tem que ir lá pro Brasil. É. Aí o Noé virou pra lesma e falou assim: partiu estrada, velho. Aí a Vai, lesma olhou e falou: vai, caralho, fora." mano. Ornitorrinco, lá da Austrália. Desceu ali no Oriente Médio, ornitorrinco com os pezinhos assim e falou: porra. Claro que não, cara. Foi baixando o nível do mar, foi baixando o nível da água, É. e o cara tava, sei lá, no meio do Ah, Atlântico. é tipo Tá. busão. Os Ele caras deixa- vão deixando, vai pingando. Baldeação. Ó, boia um pouquinho aí que daqui a pouco Daqui você a pouco chega. baixa. Fica aqui, ó. Daqui a pouco você vai estar no Pega lugar um certo. teco de madeira assim, né? Tá, coloca aí, Toma fica essa aí. tábua aí, É, Rose. vai com a tauba. Fica
Fica aí, o casalzinho de ornitorrinco ali na tábua falando, caralho, mano. Um troço louco. Não, da mesma forma que Adão e Eva eram uma população, a gente tá falando, na verdade, de populações de vários indivíduos, a Noé era só uma metáfora pra toda a população que fez barco, entendeu? Entendi. Então é uma metáfora. Total. Que era o que é necessário pra você manter. Bom, tá. Mas então é lenda. Todo mundo teve a mesma ideia. Só que aí, cada um fez o seu barco. Cada Isso. espécie tem o seu Noé. Caralho, Deus das lesmas chegou pra lesma e falou, constrói um barco aí, mano. Cara. Aí os caras construíram o barco e enfiaram 8 lesmas e falaram, tamo salvo. O ornitorrinco fez a mesma porra. Não. Curti, gostei. Agora, Achei foda. O mais louco não é isso, né? O mais louco é assim, tinha um professor meu, finado, aliás, né, o professor Vanin, que ele dizia uma coisa muito interessante, que ele falava assim, né? Ele trabalhava com besouros, né? E besouro é o grupo mais biodiverso do mundo, né? De animais. Que tem, acho que... Sei lá. 300 mil espécies. Espécie Quanto que dá mais? 400 mil espécies? Uma coisa assim, eu não me lembro. Alguém dá uma procurada aí, vai, Camila, só pra gente não colocar um número muito fora da realidade. Fake news, tá inventando. Então... Besouro não existe. Aí aquela... Esse besouro aí é do não é PSOL. besouro. É do PSOL. Não, mas aí o que acontece? Tem 400 mil espécies de besouro, então deve ter algum que é do PSOL. Não, com certeza tem algum. Besouro vermelho tem um monte. E verde e amarelo também. Mas aí o que acontece? É o besouro do caminhão. Não, e aí ele falava, se você tem as espécies... O besouro do caminhão, qualquer pegar a estrada que você tem um monte, né? Os besouros patriota lá.